Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta aqui na TV Unesp. Nesta temporada nós conversamos sobre ciências farmacêuticas em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara em Araraquara. Nossos convidados participaram do 4º Congresso Farmacêutico da Unesp. Hoje nós conversamos sobre imunologia e transplante com o Dr. Jorge Neumann, do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Professor, doutor, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Prazer é meu de estar aqui, te asseguro isso. Obrigado pelo convite. Neumann, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você esclarecesse como que a imunologia ela age em conjunto quando nós estamos falando de transplante. A imunologia tem um fator primordial nisso, absolutamente central. A natureza do sistema imune é nos defender de tudo que é coisa externa, tudo que entra em contato com o nosso organismo e que não é nosso. Isso vale para vírus, bactéria, fungos e vale para um enxerto, para um transplante que eu estou colocando dentro do organismo. O sistema imune não sabe se isso é bom ou mal, ele sabe que não é meu. E a tendência natural dele é nos proteger dessa invasão, no caso de um órgão, rejeitar esse órgão. Então esse é da fisiologia, da natureza do sistema imune. E o que a gente tem que fazer é minimizar isso ao máximo, fazer com que a combinação do odor-receptor seja a menos impactante possível para o receptor e, além disso, tratar essa tendência natural do sistema imune de provocar a rejeição de um enxerto. Fazer um acompanhamento do paciente transplantado. Sempre. Sempre. Sim. Para o resto da vida. Enquanto esse enxerto estiver lá, ele vai ter que estar sob acompanhamento, sim. E essa relação, essa pesquisa, essa identificação do sistema imune no sentido dele rejeitar ou aceitar muito bem um órgão tem muito a ver com um termo que vocês utilizam que é o HLA. E eu gostaria que você esclarecesse o que é esse termo e como que ele atua em determinados órgãos a serem transplantados. Exatamente. HLA é como se fosse a nossa impressão digital genética. O nosso DNA ele é extremamente parecido entre toda a raça humana. Pegar indivíduos de diferentes regiões do mundo, mais de 99,5% do nosso DNA é absolutamente idêntico, é completamente igual. Mas tem aí 0,5% ou quase isso que é diferente. E essa diferença do nosso DNA é que provoca essas tendências ao nosso organismo rejeitar uma coisa que a gente põe lá dentro. Então, o que difere um indivíduo do outro, principalmente na região do transplante, é esse HLA, essa impressão digital genética. Então a gente sabe que quanto mais próximas forem duas pessoas, um doador e um receptor, do ponto de vista de HLA, dessa impressão digital, menos reconhecimento o sistema imune vai fazer, menos tendência à rejeição isso vai ter. Não vai ter um estranhamento, podemos dizer assim? Sempre há, mas ele é diretamente proporcional a essa distância entre o HLA do doador e do receptor. Então, quanto menos distante for, quer dizer, quanto mais próximos forem, menor é a tendência do sistema imune de provocar essa rejeição. Então esse é um dos parâmetros que a gente usa para identificar quem é o melhor par doador-receptor. Então quando há um doador disponível no sistema, alguém doa um órgão, um rim, por exemplo, a primeira coisa que se faz é fazer a medição disso no doador. Qual é o HLA do doador? Uma série de exames que hoje são relativamente rápidos, em 3, 4 horas a gente tem esse exame pronto. E a partir dessa informação se vai para a lista de espera das pessoas que estão lá aptas a receber esse enxerto e se vê na lista de espera quem é que tem o HLA mais próximo desse doador. Então essas são priorizadas em relação à chance de receber esse órgão. Então é bom até esclarecer isso com relação às pessoas que estão na lista de espera e muitas vezes não entendem porque uma pessoa que estava numa colocação abaixo não foi chamada quando um órgão estava disponível. A lista do rim não é cronológica. Quando a pessoa recebe a inscrição na lista de espera para rim, não se tem uma prioridade de quem foi inscrito antes em relação a quem está inscrito hoje, né? Isso é feito do ponto de vista de melhor aproveitamento desse enxerto. Quem é que melhor pode se beneficiar do ponto de vista de ficar livre da diálise para o resto da vida ou pelo maior tempo possível? E a primeira coisa que a gente tem que medir, além de grupo sanguíneo ABO, a gente faz isso com compatibilidade ABO, é quem é que do ponto de vista genético dessa impressão digital é mais próximo desse doador. Porque a gente sabe que isso vai otimizar a probabilidade dessa pessoa ficar livre da diálise e não voltar para a lista de espera semana que vem ou mês que vem. Então, quando eu escolho dessa forma, eu procuro fazer com que esse receptor fique livre da diálise pelo máximo de tempo possível. Essa é a primeira coisa. Então, essas pessoas são hierarquizadas de acordo com esse grau de compatibilidade HLA com o doador. E aí se faz uma segunda avaliação, absolutamente importante também, que é saber se por acaso esse receptor, em algum momento da sua vida, fez ou está com um anticorpo circulando contra esse doador. A gente sabe que as pessoas podem ter anticorpo anti-HLA circulando. Isso pode ser tanto uma coisa completamente normal da natureza, no caso, por exemplo, de mulheres que já tiveram filhos,
A gravidez provoca o surgimento de um anticorpo anti-HLA. O sistema imune reconhece lá no embrião o HLA que veio do pai, que normalmente é diferente do HLA que a mãe transmitiu para o embrião, e ela faz um anticorpo anti-HLA paterno. É completamente normal, não faz nada de errado para a mulher, nada de errado para a gravidez. Mas depois de 2, 3, 4 gestações, é um anticorpo que fica circulando para o resto da vida nessa mulher. Não faz nada de errado na circunstância normal da gravidez, mas pode provocar rejeição. Então, quando eu tenho pessoas hierarquizadas pelo HLA, eu ainda tenho que me certificar de que o primeiro, o segundo da lista não tem anticorpo contra esse doador, provocado por transfusão de sangue, que provoca também, ou por gravidez, ou por um transplante prévio. E essa é a segunda avaliação que se faz. Então, o grau de compatibilidade HLA é importante, e em seguida é um teste que a gente chama de prova cruzada pré-transplante. Eu tenho que saber que o meu receptor não tem anticorpo dirigido contra esse doador. Não tendo, o transplante é seguro, é considerado que o risco é baixo e se prossegue. Nós temos tido um bom êxito no número de transplantes no Brasil hoje, professor. O número de transplantes no Brasil, assim, ele cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, melhorou muito a situação, mas ele está meio estável nesses últimos anos. Ele não está crescendo tanto quanto a gente gostaria. Em algumas regiões do país melhorou muito e continua melhorando, em outras tantas a coisa... Por quê, professor? Puxa vida, daí é uma resposta multifatorial, mas ela passa por muitas coisas, inclusive, até, não tem como fugir disso, até por incentivo de governo em relação a isso. Eu não estou falando só de governo federal e do Ministério da Saúde, estou falando em regiões locais, governos estaduais, por exemplo. Tem algumas centrais estaduais de transplante que são muito fortalecidas pelo governo estadual e elas são muito eficientes e trabalham com muita vontade. Outros governos estaduais não dão tanta importância, por consequência, não incentivam tanto a formação de central ou estimulam a central a trabalhar e, consequentemente, a captação de órgãos é menos, é mais pobre. Então, há um desequilíbrio muito grande nas regiões do país em relação a números de transplante. Se tu olhares São Paulo para o sul, funciona muito bem, Minas funciona bem, Rio de Janeiro tem períodos que está ótimo, tem períodos que está muito ruim, Nordeste tem regiões que funcionam muito bem, outras praticamente não existe transplante, e há um trabalho permanente de todo mundo envolvido em equalizar isso, nas em campanhas estimular. Também de estimular a doação de órgãos, de você se declarar doador de órgãos também. Isso é importante, embora não seja legal. Isso é importante no sentido de mostrar para a família que esse indivíduo era um doador. Ele falou em casa, tá ali. Como regra a família atende esse desejo, né, depois do óbito. Mas não é legal, mesmo que ele tenha, vou dizer legal, assim, não acontece na prática. Mesmo que alguém tenha feito uma doação registrada em cartório, assinada, etc., não vai se transplantar sem consentimento familiar. Sempre. Ninguém ousaria fazer isso. Mas sim, conversar em casa é a melhor coisa, porque, como regra, como eu estava dizendo, como regra, a família obedece esse desejo, havendo essa infelicidade de haver um óbito. E tem havido, além dessa conscientização, uma questão de uma preparação desse profissional para estar atento, o profissional médico, toda a equipe envolvida no momento do transplante, essa atenção para... Isso é absolutamente primordial. Existe toda uma estrutura técnica, né, de cirurgiões, do laboratório de transplantes, da enfermagem, de uma estrutura de UTI, etc. Mas essa coisa da abordagem à família no momento destes é absolutamente primordial, é essencial. Tem que ser feito de uma determinada forma, de modo enfim, não chocar, não agredir, não ser insensível. Então, há um equilíbrio todo de situações, de sentimento em relação a quem perdeu uma pessoa, seja pai, irmão, filho, etc., que tem que ter muito trabalho, tem que ter muita delicadeza e muito treinamento para isso acontecer bem, sem trauma e da melhor forma possível, de modo que se possa atender todas essas necessidades. A necessidade de quem acabou de perder alguém e a necessidade que os outros que estão em fila de espera também têm de receber essa doação. Isso é fundamental, que a gente consiga atender tudo isso e é uma coisa muito pessoal de quem está trabalhando nisso. Nem todo mundo serve para esse papel. Então, um treinamento todo para isso e a gente vai encontrar de novo como fator de desequilíbrio no Brasil. Tem regiões que têm excelentes profissionais para isso e regiões que são mais pobres de conseguir gente com essa qualificação e que possa promover a doação de órgãos.
Além desses desafios com relação a essa questão de aumentar o número de doadores para que a gente possa ter um número de transplantados cada vez maior e uma fila de espera também cada vez menor, que outros desafios a área do transplante tem pela frente? Isso aqui não falta. A gente lida com essa tendência natural do sistema imune de provocar rejeição. Isso é da natureza, e ainda bem que é assim, porque isso nos mantém saudável, né, a maior parte do tempo. Mas desde que se começou a fazer transplante de uma forma mais rotineira, a partir do final dos anos 60, se desenvolveu muita ferramenta diagnóstica e de tratamento de rejeição. E tem uma área disso que a gente chama de rejeição celular, é uma rejeição provocada diretamente por uma célula, não tem anticorpo, que responde hoje muito bem à farmacoterapia. Tem uma série de drogas, uma série de remédios que se pode usar para reverter rejeição celular. Isso melhorou muito o resultado de transplante. Mas tem um outro lado, que é essa questão do anticorpo, que eu estava falando, de ter ou não anticorpo antidoador, que em geral a gente evita no pré-transplante, mas às vezes as pessoas fazem anticorpo no pós-transplante. Então, se imuniza e começa a fazer um anticorpo anti o rim, que está lá dentro, o coração ou o pulmão. Nessa área, assim, as ferramentas, o arsenal farmacológico que se tem é bem mais restrito, é muito menor e a eficácia de tratar isso é muito menos boa. E essa ainda é uma grande causa de perda de enxerto no pós-transplante. A gente hoje consegue monitorar isso muito melhor, tem muito teste diagnóstico, tem muito kit, tem muita ferramenta no laboratório para nos mostrar que esse anticorpo está presente, que ele está agredindo o enxerto, mas a gente ainda carece de instrumentos para remover esse anticorpo, fazer com que ele pare de ser produzido. Tem melhorado. Se olhasse há 5, 10 anos atrás, não tinha nada. Era assim, a gente ficava olhando para esse enxerto ser deteriorado na presença de um anticorpo. Hoje a gente consegue interferir, não como se gostaria, mas já melhorou bastante a expectativa de alguém que tem um anticorpo antidoador contra o meu coração que está aqui transplantado. Mas ainda tem muito para andar, ainda tem muito caminho para a gente conseguir resolver alguns desses problemas. Que a gente consiga, então, ter esses avanços o mais breve possível e que sempre vale, né, o acompanhamento, né, médico para esse paciente que já foi transplantado, embora possa levar uma vida saudável, mas que é importante fazer esse acompanhamento, uma vez que o nosso organismo pode criar esses mecanismos de defesa de forma inesperada. É da natureza. Faz parte desse processo. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigada. O Nesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.